Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar numa leitura bem interessante de Marcos 4, sabe? A passagem de Jesus acalmando a tempestade. A fonte é um trecho de A Tempestade, cenário da revelação divina, do profeta Rafael Marinho. E a provocação é forte. E se essas tempestades da vida, esses momentos de aperto, não forem só problemas? Talvez seja um próprio cenário que Deus usa para se revelar de um jeito mais profundo. A nossa missão aqui, então, é fuçar esses insights, né? Extrair o que essa perspectiva sobre fé e dificuldade tem para nos dizer. Bom, para começar, o texto parte daquela palavra de Jesus: vamos atravessar para o outro lado. Quer dizer, ele deu a ordem, a direção. Exato. Mas quem estava no leme, guiando o barco, eram os discípulos. E aí já vem uma primeira lição que o autor destaca, né? A fé começa ali, na obediência, mesmo sem ver o fim do caminho. E o que eu acho fascinante, assim, é a provocação que vem logo depois no texto. Nem toda tempestade que a gente enfrenta é, sei lá, um ataque direto do inimigo ou sinal de que estamos errados. Uhum, Às vezes, pelo contrário, é justamente na adversidade que a glória de Deus se manifesta. O fato de ser difícil, puxa, não quer dizer que o caminho está errado. Pode uhum. ser um processo, né? Um fortalecimento para algo maior. E é aqui que a coisa fica intensa mesmo. Os discípulos acordam Jesus, mas olha o jeito que eles falam. Isso é central pro autor, né? Sim, total. Mestre, o senhor não se importa que a gente morra? Eles chamam de mestre. O que o texto tira disso, desse tratamento específico? Então, o argumento da fonte é que, ao ver Jesus só como mestre, tipo um professor, um guia, eles acabam limitando a própria experiência do poder ali presente. Entendi. Eles se relacionam com o instrutor, mas não acessam o Deus que manda no mar, sabe? Nessa visão, o X da questão não era nem a força da tempestade. Era a percepção deles. Exato. Era a falta de revelação naquele momento de quem realmente estava ali com eles no barco. Faz muito sentido. E a reação de Jesus, então, parece reforçar isso, né? Ele não sai distribuindo boia, não tenta tirar ninguém do barco correndo. Não mesmo. Ele se vira para a tempestade. Qual que é a distinção que o texto faz aí, nesse ato? Olha, a distinção é chave para entender a perspectiva do autor. Jesus não só, digamos, gerencia a crise, ele dá uma ordem direta para o problema. Silêncio, aquiete-se. Uau! O autor compara: um super-herói te tira do perigo. Jesus mostra autoridade sobre o perigo. E essa autoridade, segundo o texto, não ficou lá atrás. Ela se estende para tudo, para a criação inteira, para as nossas circunstâncias hoje. Sim. E depois de tudo calmo, vem aquela pergunta dele, né? Que deve ter caído como uma bomba ali. Por que esse medo todo? Cadê a fé de vocês? Então, para esse autor, onde que essa fé deveria aparecer? Claramente não era na ausência do problema. Precisamente. A leitura que ele propõe é essa. A fé de verdade não é provada na margem, na segurança. É ali, no meio do caos, com as ondas invadindo o barco. Ter ouvido a palavra de Jesus, vamos atravessar, tinha que ser a âncora, entende? Mesmo com o barco quase virando. A prova da fé seria confiar da palavra apesar da tempestade que eles viam. E olhando o contexto maior, o texto lembra que tinha um motivo para atravessar, né? Do outro lado do mar tinha alguém precisando. Sim, um homem precisando de libertação. Como isso se amarra com a tempestade na visão da fonte? A conexão que o autor faz é que a tempestade aparece como uma barreira direta àquele propósito, uma oposição. O que ele tira é: Deus pode permitir a provação não por abandonar, mas para revelar e confirmar o propósito que está lá na frente. Lutas grandes nessa ótica podem até ser um sinal, veja só, Um sinal? um sinal de que algo muito significativo espera na outra margem. É quase um chamado para não recuar, sabe? Para seguir em frente apesar da luta. Ok. Então, vamos tentar amarrar as ideias centrais dessa análise. Primeiro, a travessia começa na obediência a uma palavra. Segundo, a tempestade não é só problema, pode ser cenário para a revelação divina. Isso. Terceiro, perceber Jesus como Deus e não só mestre é o que destrava o acesso ao poder dele. Certo. Quarto ponto, ele domina o problema, não só nos resgata dele. Quinto, a fé se prova é na dificuldade. Exatamente. E sexto,
quase sempre tem um propósito maior esperando do outro lado daquela provação toda. Faz sentido. E o ponto crucial, assim, que o autor martela bastante, é que isso não é história antiga. É para hoje. O mesmo Jesus, ele argumenta, está presente e buscando se revelar como Deus na vida de quem crê. E ele vai além, né? Sim, ele sugere que essa revelação mais profunda, ela concede autoridade espiritual para a pessoa. Ele até cita ideias como o que vocês ligarem na terra vai estar ligado no céu, a promessa de fazer obras ainda maiores. Nossa, Então, a tempestade nesse contexto vira um catalisador, um acelerador para essa compreensão e para essa autoridade. puxa, isso deixa a gente com uma reflexão final bem forte, baseada nessa leitura específica, né? Sim. Se a gente puder começar a ver as dificuldades não só como crises para sobreviver, Aham. mas como esses palcos potenciais para uma revelação mais funda de propósito, de poder divino. Como será que isso mudaria o jeito de encarar os desafios que todo mundo enfrenta? Que tipo de força ou de entendimento poderia surgir se a gente buscasse ativamente essa revelação bem no meio da tempestade?